e os sarou, e os livrou da destruição. Esperar em Deus, confiar em Deus. O Senhor, Ele tem a cura, Ele tem a libertação. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Israel sempre conquistou as bênçãos de Deus, porque sempre foi buscar na porta certa. Os loucos, eles vão para as portas da destruição, para as portas da morte. Mas nós temos que ir para a porta da graça. O Senhor tem que vir achar graça em nós. Esther, ela vai diante do rei, porque havia um decreto de morte para o seu povo. O seu povo agora tinha recebido um decreto de morte. E ela tinha a oportunidade agora de chegar diante do rei e pedir a libertação. O Senhor tem te preparado, o Senhor tem te curado, o Senhor tem te perfumado, o Senhor tem te dado vestes novas, para que você possa ir à porta. O Senhor é a nossa porta da salvação. O Senhor é a porta da transformação. Havia sobre Esther uma responsabilidade, como há uma responsabilidade sobre a igreja hoje. Única que pode mudar essa situação é a igreja. A igreja pode chegar ao lugar do trono, ao lugar da graça, e clamar por misericórdia. Buscar para que Deus, Ele venha mudar essa situação. A igreja é a única que está preparada, é a noiva. Ela está preparada para isso. Capítulo 8, no versículo de número 3, diz assim: falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou, que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. A igreja tem que se lançar aos pés do Senhor e clamar para que Deus venha libertar a nossa casa, a nossa família, a nossa nação. A igreja é a única que pode chegar diante do rei. Mas a igreja, ela tem que se posicionar, não com vaidades. Ela tem que chegar humildemente, como Esther chega diante do rei. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade. Há uma maldade sobre a nossa nação. Só a igreja pode revogar. Só a igreja pode mudar esse decreto. A igreja está preparada para mudar decretos. A igreja pode mover o cetro do Senhor e mudar essa situação. Só Deus pode mudar decretos de mortes que foram lançadas sobre a nação. A igreja, ela se prepara, ela busca, ela se purifica. Ela tem que clamar, e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Só a igreja
ela pode chegar diante do trono da graça e falar: Senhor, há um decreto de morte para a nossa nação. Se te agradar, se esta é a tua vontade, mude esse decreto nesta manhã. Senhor, há um decreto contra a minha casa, contra a minha família. Chore diante do Senhor. Peça para que Ele mude esse decreto. Não aceite a derrota. Havia um decreto de morte. Só o rei poderia mudar. Governantes podem dar decretos, prefeitos podem dar decretos, presidente pode dar decreto, mas nós servimos o Rei dos Reis. Ele está acima de todos. Quando Deus ordena, não há quem resista. Quando Deus muda um decreto, ninguém pode revogar. Versículo de número 6. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Como? A pergunta que mais vem ao nosso coração hoje: como a igreja está vendo a geração se perder e não se coloca diante do rei? Como nós estamos vendo uma nação ser devastada e não temos a coragem de nos dobrar diante daquele que pode mudar? Esperamos em homens, mas há um decreto de morte. Todos os judeus seriam aniquilados em todas as províncias. Seria uma mortandade. Já havia um decreto. Sem o rei se aperceber, ele havia assinado algo ali, ou permitido que alguém assinasse. Mas ele poderia revogar. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. A palavra do Senhor diz assim: se alguém te amaldiçoar, eu vou cuidar dele. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo acuada, mas nós não vamos buscar no rei. Se alguém tocar em você, está tocando na menina dos olhos de Deus. E o rei, ele dá um decreto para que mudasse. Ele entregou a casa de Amã, que era o perseguidor dos judeus, para eles. A forca que ele tinha preparado para Mardoqueu foi usado para ele. Tudo aquilo que o inimigo está usando contra a igreja será usado contra eles. Mas é necessário que nós venhamos pegar esta oportunidade que ainda nos resta. Ainda há tempo de nos prepararmos diante de Deus. Ainda há um tempo de buscarmos a face do Senhor. Ainda há um tempo de nos preparar com santidade, buscar em Deus um bom perfume, um bom nome. Temos que mudar o nome que a igreja está recebendo. A igreja tem que receber um bom nome. Temos que ouvir falar bem da igreja. Temos que fazer coisas que honrem ao nosso Deus e não honrem homens. Temos que mudar algumas coisas para que possamos adentrar ao trono da graça. E como poderei ver a perdição da minha parentela? Será que você pode aguentar isto? Ver a perdição da sua parentela sem fazer nada? Será que você pode ver uma geração se perdendo e não fazer nada? Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela estava dizendo: de que adianta eu ser rainha e ver os meus parentes
serem mortos? De que me adianta eu estar rainha e vendo todo mal vir sobre a minha parentela? Então o rei achou graça. Então o rei, ele disse: olha, eu vou te dar a casa do inimigo nas tuas mãos. As portas dos inimigos eu darei nas tuas mãos. São bênçãos que Deus nos dá. As portas dos inimigos vão estar nas nossas mãos. Versículo de número 8 diz assim: escreveis, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. O Senhor nos fará um anel de selar. O Senhor tem preparado para nós que nós venhamos ser um anel de selar. Tudo aquilo que nós decretarmos será lei. Abra a tua Bíblia em Egeu, capítulo 2, versículo número 23. O que Deus fala para o seu povo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei Zorobabel, servo meu, filho de Seatiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu te farei como um anel de selar. O rei, ele não fez um decreto, ele diz: aqui está o papel, aqui está a caneta e aqui está o meu anel. Coloque no papel aquilo que você quer. E sele com o meu anel. Jesus nos deu esse anel. Tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Coloque no papel. Tudo que você está precisando. Tudo que você está buscando. Em meu nome, pode pedir. Jesus não disse: olha, quando você vier pedir, eu vou analisar o que você está pedindo. Tudo o que você pedir em meu nome. Sabe por quê? Porque você é escolhido. Porque você é separado. Porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele nos deu o direito de herdeiros. Nós, como igreja, nós temos o direito de trazer decretos a esse país. Temos que tomar esta postura. Tudo o que você disser, coloque no papel. Não tenha receio de colocar. Tudo o que você escrever vai se cumprir. Versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei. Escreva você. O que dois ligar aqui na terra, será ligado nos céus. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder de sermos servos de Deus. O poder que Deus nos dá. Use o meu anel. Escreva aquilo que você quiser. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Declare vida na sua casa. Declare vida para os seus filhos. Declare saúde na tua família. Declare que ninguém será levado da sua casa por esse mal. Declare em nome de Jesus. É um roubo da vida. Pessoas perdendo sua vida com 40 anos, 50 anos. É um roubo da vida. E a palavra do Senhor diz que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Se é um roubo e é um decreto de morte, cancele em nome de Jesus. Cancele. Quem tem poder para isso? A igreja. Diga: nós temos esse poder. Nós somos a igreja.
escreva o que você bem lhe parecer. O rei não se intrometeu. O rei disse: olha, está aqui o papel, está aqui a caneta, está aqui o meu anel. E que for escrito e selado em meu nome, ninguém vai revogar. Tudo o que pedires em meu nome, o Pai vos dará. Não aceitar: ah, mas é assim mesmo. Ah, graças, porque agora... Não. Quando o governador veio na televisão e disse: a ciência venceu a morte. Eu assistindo aquilo disse: cala tua boca, maldito. Quem venceu a morte foi Jesus Cristo. A ciência não venceu a morte. A ciência trabalha para o nosso Deus. Mas muitos estão acreditando que a ciência vai dar a vida. Deus tira e Deus dá a vida. Não há ciência que segure, não há dinheiro que segure, se Deus não segurar. Não há medicina no mundo que segure um doente, se Deus não segurar. É Deus no controle de todas as coisas. Por isso, o decreto está na nossa vida, está na nossa boca, está na igreja. Esta praga saia do nosso país, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Entre nessa porta. O rei está ali. O rei está sentado. Esther, ela teve ousadia. A palavra do Senhor em Hebreus diz que nós temos que ter ousadia de entrar aos lugares santos. Ousadia. O que está faltando na nossa igreja, o que está faltando na tua casa, na tua família, ousadia de adentrar ao lugar santo. Você vai sair de lá com um decreto. Se o Senhor, Ele está te dizendo: peça, determine, fale com Deus nesse momento. A chance de orar é de todos, mas a oportunidade é dos preparados. Que o Senhor tenha te preparado para esse momento. Uma guerra espiritual em nosso país. Aqueles que entenderam alguns anos atrás, eles vêm se preparando para esse momento de confronto. A igreja que entendeu o que iríamos passar, ela não viu apenas uma oportunidade de crescimento. Ela não viu a chance de crescimento apenas. Ela viu a oportunidade de mudança, de se manter no reino de Deus. Fale com Deus nesse momento. Ore pela sua casa. Não é possível que nós vamos ver a situação dos nossos parentes, pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Como eu vou aguentar isso? Não, eu não aguento. Em nome de Jesus, nenhuma praga chegará na minha tenda. Praga alguma chegará na minha tenda. Fala em nome de Jesus. Há um decreto em nome de Jesus. Há autoridade em nome de Jesus. O inferno treme quando você clama o nome de Jesus. O inferno sai de retro quando você clama o nome de Jesus. Senhor, meu Pai. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, como igreja separada, como igreja escolhida, Senhor, como uma igreja que passou pelo perfume, passou pelo tempo da preparação. Senhor, temos vivido o tempo da preparação. Senhor, chegou o tempo de avançarmos. Há um tempo de desafio, há um desafio de morte, há um decreto de morte em nosso país. Senhor, e a igreja não pode se calar. A igreja tem o poder de repreender, a igreja tem o poder de mandar
toda maldade para as profundezas do mar. E nesta manhã, Pai, como igreja do Senhor aqui estabelecida, eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos. Senhor, te apresento o Eliseu neste momento, repreendo o mal que está sobre a vida daquele homem. Senhor, e decreto em teu nome saúde, em nome de Jesus. Senhor, visita os enfermos nas suas casas agora. Todo mal seja repreendido, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, caia por terra agora. Traga, Senhor, um novo tempo à nossa nação. Traga, Senhor, alegria à nossa nação. Senhor, é o que nós te pedimos e decretamos em teu nome: paz, alegria, saúde e prosperidade, em nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Aplauda ao Senhor.